Mulheres em Pauta. Olá, assinante! Estamos aqui em mais uma edição do nosso programa Em Pauta, sua revista eletrônica semanal na cidade de Anápolis. Quero agradecer a você que nos acompanha também no nosso canal no YouTube, youtube.com/programa Em Pauta. Não esqueça aí de se inscrever, dar aquele like e ativar o sininho para poder receber em primeira mão, olha que legal, hein? Aos nossos programas aí, quando já a gente sobe os programas aí para você no nosso canal no YouTube. Desde já, obrigada pela audiência qualificada. Bom, essa semana nós estamos trazendo aqui um bate-papo com as mulheres em pauta nesse quadro, só que na área da saúde, que são as meninas da clínica SGB Saúde, que fica ali na Avenida Dom Prudêncio, no bairro Jundiaí, tá bom? É só acompanhar também nas redes sociais, @SGB, lá no Instagram, que você vai acompanhar todas as atividades que são desenvolvidas lá também, tá? Para quem está chegando hoje, eu vou apresentar, tá bom? Aqui ao meu lado esquerdo, doutora Cíntia Marques Barbosa Braga, odontóloga e cirurgiã dentista. A doutora Marilda Marques Barbosa, psicóloga. Seguida da Valmira de Oliveira, que é psicopedagoga e também consteladora familiar. A Júlia Oliveira, acupunturista. E a Priscila Reis, que é terapeuta holística. Bom, e nesse bate-papo dessa semana a gente está falando sobre dicas de saúde, né? Claro que a gente enfoca também um pouquinho daí do lado feminino das mulheres, né? Nesse bate-papo feminino aí, mas de uma forma geral dando dicas de saúde. Ontem nós falamos sobre saúde relacional. Hoje a gente pode trazer também desse lado do estresse que é nessa correria nossa feminina e a correria hoje de todo mundo, e até acho que ontem a gente estava falando sobre rotina atribulada e como tentar, gente, em cada área, em cada especialidade de vocês, trazer aí para o nosso assinante, né, para o nosso telespectador, uma melhoria nesse sentido. Priscila? Júlia? Achei interessante você falar sobre rotina, porque eu tenho um filho de 8 anos e eu desenvolvo rotina com ele. Então tem tudo escrito direitinho. Precisa, né? Precisa. Aí um dia ele me disse assim: mamãe, eu não aguento mais essa rotina. Aí eu falei para ele: olha, então, querido, você precisa trabalhar sua mente, porque rotina você vai ter até o dia que você... Enquanto você estiver vivo, você vai ter rotina. Então você precisa trabalhar sua mente, como você vai vivenciar essa rotina. Porque lidar com a rotina. Lidar com essa rotina, né? Todos nós temos a rotina. Mas então... Como que a gente pode fazer para que essa rotina não fique maçante? Então, eu acho que fica a pergunta para a Marilda, para a Valmira: como tornar essa rotina mais leve, menos desgastante? Porque a rotina ela vai existir sempre. Sim, é uma verdade. Porque é a rotina que leva o estresse? Acho que ou o estresse que leva para a rotina? Então, vamos entender um pouquinho disso. Vamos lá. Vamos fazer um pouco uma linha histórica do nascimento até a velhice, né? Então, a criança, quando nasce, ela chega ao mundo e ela não sabe nada. Ela não sabe o que é fome, ela não sabe o que é frio, ela não sabe o que é desconforto, ela só tem sensações. Então, a criança, bebê, até 2 anos, mais ou menos, ela tem 2 sentimentos: conforto e desconforto. E é a mãe que vai amenizando isso. Então, nesse momento, a mãe começa com as práticas de rotina da criança, né? Hoje a gente fala: dê o peito para o seu bebezinho nos primeiros meses, a hora que ele quiser. Mas daí a pouco já começa, de 3 em 3 horas, tira a mamada da noite, né? Agora... Põe para dormir. Põe para dormir. Então, isso vai estruturando a personalidade da criança. Essa personalidade, ela é composta pelo temperamento. E esse temperamento, ele é biológico. Então, tem crianças que são mais irritadas, né, mais coléricas, são outras que são mais boazinhas, tem outras que são mais tristinhas, tem outras que pega fogo. Então, esses modelos de ser, né, vão sendo modelados pelo ambiente, porque nós não podemos deixar essa criança fazer tudo que ela quer. Então, quando a gente vai criando esses hábitos, essas rotinas, a intenção é fazer com que essa criança aprenda a conviver socialmente.
Então não é ruim isso. Educação, né? Agora, o que acontece com a nossa geração de mães hoje em dia? A gente quer satisfazer o nosso filho o tempo inteiro. Então, as nossas crianças passam a querer ficar em cima do princípio do prazer. Né? E aí eu trago a história da Yasmin, né? Da minha neta, filha da Cíntia, que fala assim: vó, mas a escola às vezes é entediante. Quantos anos ela tem? Mas ela falava isso desde os 5, né? Então, quer dizer, a criança realmente ela vai sendo socializada, né, através desses hábitos e rotinas. E se a gente, como mãe, não promove isso, como pai não promove isso, esse menino vai ficando fora da forma. Né? E aí isso vai ter consequência, inclusive, na aprendizagem. Né? E a Valmira, às vezes, pegam crianças desse tipo lá, que não tem limites, né? E que também não sentam para poder aprender a ler, escrever, contar, porque não tem essa formatação ainda. Então, é necessário uma estrutura. O que não pode é aquela rigidez, né? Aquela rigidez obsessiva-compulsiva de horários e que sai da normalidade e passa para uma patologia. Então, tem algumas mães que realmente são mães muito estressadas com o horário e impõem à criança e à própria vida muitas atividades. Então, invariavelmente, vai ser um sistema adoecido, vai aparecer dentro do sistema, ou nas relações, ou nas aprendizagens, ou nos adoecimentos. Então, o estabelecimento de rotina para a criança em processo de escolarização, ele é necessário. Ter horário de fazer a tarefa, ter horário de estudar, o horário de descansar. A criança precisa, até porque nós entramos desde pequeno no regramento social. A gente precisa saber, né, se comportar. Então, o estabelecimento de rotina, ele ajuda na aprendizagem. A criança aprender a sentar, a olhar, esperar, tudo isso faz parte de rotina, de regras, né? Então, isso é importante para o processo de aprendizagem. Criança, às vezes, dita como hiperativas, né? Crianças desatentas, às vezes falta uma questão mesmo de colocar o limite, botar a regra, né? Uma rotina em que a criança tem que seguir, né, uma orientação para ela dar conta, porque ela por si só ela não vai conseguir fazer isso. Ela precisa de um cuidador, dos pais, de responsáveis adultos que vai auxiliá-la até ela conseguir, lá por volta dos 11, 12 anos, por exemplo, a fazer uma tarefa sozinha, de não precisar mais de um auxílio, mas até então ela precisa de uma rotina de pessoas adultas que estejam ali orientando, né? Eu acho interessante, colocando assim o meu exemplo, eu vi exatamente esse desabrochar, né, da Yasmin nesse sentido, né, a necessidade de estabelecer uma rotina numa fase mais nova, né, de estabelecer horários, de fazer cada atividade direitinho, e hoje ela já solicitar um pouco mais de independência nesse sentido, de já querer fazer a tarefa sozinha, né, e eu acho nesse ponto que os hábitos que a gente estabelece com a rotina vai trazer mais qualidade de vida e acabar nos ajudando na questão do combate ao estresse, porque se você tem um planejamento, uma organização, você tem uma visão mais ampla do que você consegue fazer, né? E num consultório de psicologia, muitas vezes você pega pessoas que não têm muito limite. Não foi ensinado isso, né? Exatamente. E ficam impulsivas demais, agressivas demais. E é muito mais difícil você condicionar um adulto impulsivo do que, por exemplo, adaptar uma criança que passou por uma rotina e que agora é tímida. E aí a gente convida ou auxilia nesse processo de uma maior autonomia. Então, a falta desse
desse Equilíbrio, holding, né? desse equilíbrio lá embaixo, vai, de uma certa forma, desembocar em alguns transtornos lá na frente. Então eu tenho que buscar esse equilíbrio. Eu não posso ser aquela mãe exigente demais, né, que acaba obrigando essa criança a não poder ter liberdade para nada, e nem posso ser uma mãe permissiva demais para essa criança se tornar um tirano. Então eu preciso que... Aí gera o caos na família toda, né? E aí começam outros problemas, né? Exatamente. E porque invariavelmente isso vai desembocar lá na frente em prejuízos para essa criança e para esse adulto, né? Então é super importante a gente ter esse equilíbrio na nossa maternagem. E hoje em dia as mães andam muito confusas nisso. Eu recebo mães de criança de 2, 3 anos que falam: eu não dou conta do meu filho. Eu falo: gente, o menino só tem 2 anos. Você imagina quando for adolescente, né, mãe? Socorro, né, mãe? Então, assim, com dó de corrigir, né? Eu saio, passo o dia inteiro fora, à noite eu não vou ficar brigando com meu filho. Mas não é brigar, né? Não. A mãe tem que entender. Então, ser segura no que ela precisa ser, né? Precisa ser firme, né? E amorosa na hora que tiver que ser, né? Então, é uma mãe que ora vai permitir algumas coisas e ora não vai permitir. Então, eu costumo orientar as minhas mães no seguinte aspecto: quando é que eu tenho que chamar a atenção do meu filho? Quando é que eu tenho que colocar regras para o meu filho? Toda vez que ele botar em risco a integridade dele ou do ambiente, eu preciso botar regras, eu preciso chamar a atenção. E quando é que eu não preciso chamar a atenção? Quando a atividade que ele está fazendo não vai causar nenhum prejuízo, né? Então, a criança, ela precisa, para ser saudável mentalmente no futuro, ela precisa dessa mãe coerente. Hoje em dia, as mães estão muito estressadas, algumas, e elas permitem as crianças fazerem algumas coisas quando elas estão de bom humor. E quando elas estão de mau humor, elas não permitem. Então, a criança não passa a não saber o que é certo ou o que é errado. E quando pode e não pode, né? O não, né? Não entende o não, né? E o não é tão, né, importante. E principalmente não entendem o que é o certo e o que é o errado. Entendem o que quando a minha mãe tá nervosa e quando a minha mãe tá calma. E isso vai comprometer lá na vida futura. Então, essa maternagem é muito importante para não desenvolver transtornos lá na frente. Mas assim, trazendo um pouco para o adulto, na minha sagrada opinião, como a gente costuma dizer lá na clínica. Assim? Na minha sagrada opinião. Na minha humilde opinião ali, né? Não, é sagrada. Eu vejo muito assim que o estresse no adulto não é por causa da rotina. Que rotina que você está tendo? Será que você não está numa rotina que é fora da sua missão de alma? Às vezes ela teve até uma rotina bacana quando criança e depois, quando virou adulto, se perdeu. Isso acontece também, Será que ela não né? está se obrigando a fazer aquilo que não é para ela fazer? Sabe? Porque a gente tem uma missão de alma. Se você está desligado disso, você pode dormir o dia inteiro, ou você pode só acordar e ver TV e mesmo assim você ficar estressado, sabe? Ou você acordar e ter uma vida que aparentemente é maravilhosa, mas você está estressado. Então, será que aquilo que você está fazendo é para você fazer? Sabe? Qual que é a missão da sua alma? Sabe? Voltar para você mesmo, tentar se reencontrar para você cumprir todas as coisas que as pessoas precisam cumprir, né? Mas é porque uma rotina, a sua rotina não é a minha rotina, né? E a gente está muito no mundo hoje com, por exemplo, essa questão profissional, de emprego, assim, tá muito mudando, né? Então, tem gente, assim, que trabalha home office ou trabalha online e não necessariamente ela vai acordar segunda-feira de manhã
e acordar às 8 horas da manhã, né? Às vezes não, às vezes ela trabalha fim de semana. Ou às vezes ela troca o dia pela noite, Sim. acontece muito. Ou ela trabalha viajando, né? Então, assim, essa é a missão da alma dela. Na linguagem chinesa, a gente precisa comer, se alimentar antes de sentir fome, nos hidratarmos antes da sede vir, dormirmos antes do sono chegar, acordarmos antes do sol nascer. Então a gente faz tudo trocado. É fato. A gente fica. Há anos atrás, eu cheguei a ficar 3, 4 dias sem beber água. Porque eu não sentia sede. Então, olha o nível de estresse que eu estava levando o meu corpo. Né? Então, depois do conhecimento, depois de estudos, eu fui entender o que meu corpo precisava. Então, o meu corpo precisa dormir, o meu corpo precisa se alimentar, o meu corpo precisa de água. Então, entender essa regulação fisiológica também é muito importante. Porque, às vezes, o estresse pode estar sendo gerado até por uma sede. É verdade. Você está achando que alguma coisa que está gerando... Não, mas seu corpo está com sede. Ele só está querendo te dizer que ele está com sedento. Ou que você está se alimentando com uma alimentação que não é adequada a você. Né? Então, a gente fala da rotina, mas a gente tem outros aspectos que geram também esse estresse. E será também que essa criança não pode também estar desenvolvendo estresse por uma questão também assim? Está dormindo pouco, está se alimentando mal. Excesso de atividades. Né? Observar as taxas de entrada, né? Na fitoenergética a gente fala muito disso, assim, você observa as suas taxas de entrada. O que é taxa de entrada? É aquilo que você está fazendo que vai refletir naquilo que você está dando para o mundo. Exemplos de taxa de entrada. Como está a sua qualidade de sono, como que está a sua alimentação, sua hidratação, a sua gratidão, né? A sua conexão com o superior. Espiritualidade, né? A sua conexão com a natureza. Então, assim, você observando essas taxas de entrada, isso diminui o estresse, porque aí você vai conseguir monitorar onde que está em desequilíbrio na sua vida, sabe? Até a sua qualidade de que ambientes que você anda frequentando, com que pessoas você anda convivendo, a qualidade daquilo que você lê, a qualidade daquilo que você ouve, porque tudo isso é alimento, né? Não é só o alimento que você come. É o alimento que você tá ali, o que você tá lendo, sabe? Isso vai... Consumindo, na verdade, né? Você vai viver em torno daquilo. Por exemplo, o que você assiste, sabe? Se você liga lá, coisa policial, e você só fala de notícia ruim, não é porque existe isso no mundo, sabe? É porque você tá se conectando com isso e você vai ver o mundo assim. E automaticamente você vai se comportar assim. Você vai estar gerando um mundo hostil, né? Alimentando a alma com coisas negativas, né? Pesadas. Exatamente. Fantástica essa sua Lembra aquele colocação. caso, né? Que a gente é um reflexo de quantas pessoas que estão ao nosso redor? 5 pessoas. E isso é A tão média real, né? das 5 pessoas com quem você mais convive. Aí depois você começa a olhar e observar as pessoas. Mas eu não quero ser assim, né? Quem é você também? Você é assim, pensa do outro, né? É isso aí. Olha, tá vendo? A gente só julga o outro, né? Olha como você tá me influenciando. Qual tipo de Isso é tudo, E eu sabe? estou influenciando Até no grupo de WhatsApp. Quem é você no grupo do WhatsApp? Ai, meu Deus, Como aí é você tenso. alimenta o grupo do WhatsApp? Aí é tenso, Ariel. Você tá levando essa média pra cima ou pra baixo, né? Exatamente. E aí, olha a importância da gente estar presente e consciente na nossa vida. Porque aí quando eu vou postar alguma coisa, eu preciso sentir. Isso vai fazer um bem para a humanidade? Isso é valor para a humanidade? Ou eu vou estar incentivando mesmo, Gerando ódio, né? a raiva, né? Então, esses dias eu estava com uma pessoa que eu tinha colocado ela indevidamente num grupo, né? Acho que no grupo de yoga lá da clínica. E aí ela falou: que grupo é esse? Aí eu falei: é um grupo de yoga, a gente vai estar fazendo um relaxamento, uma visualização, um relaxamento, uma meditação todo dia, eu vou estar encaminhando ela. Porque eu pensei que era um grupo de política e eu não estou aguentando mais. Né? Então, olha só, o tanto que a gente também reposta algumas coisas que são... que vão desenvolver coisas negativas no outro. A gente precisa botar consciência nisso. Qual é a nossa porta de entrada e qual que é a nossa porta de saída?
E quando a gente tem consciência de quem a gente é, a gente também tem a capacidade de ressignificar as coisas. Né? Então, eu acho que isso é importante, a ressignificação da minha vida. Né? Então, você passa a tomar responsabilidade de sua vida, né? E não ficar responsabilizando os outros. exatamente. Porque a gente não... Quando a gente toma responsabilidade para nossa vida, a gente pode realmente mudar. Porque a única coisa que a gente pode mudar é aquilo que a gente... A única coisa que a gente controla na vida é a gente. Exatamente. E o que a Marilda falou vem muito daqueles 3 filtros, eu não sei se é do Sócrates. Aham, Que das aquilo peneiras. é as peneiras. Alguém vem te dizer alguma coisa. Aí você fala assim, tá, mas espera aí, isso que você vai me dizer é útil? Isso vai me transformar em uma pessoa melhor? É verdade? É verdade. Como que é verdade, é útil e vai trazer benefício? Exatamente. Vai edificar se alguém ou não, né? Sabe? E isso que a gente vai ouvir é o que a gente vai falar também, né? Exatamente. Então, Blenda, pensando um pouco nesse estresse, quando a gente vê uma criança estressada, uma criança com dificuldade de aprender, a gente fala, os filhos são os sintomas dos pais. Então, quando a gente vai olhar sistemicamente para o ambiente familiar, para a rotina da família, dos cuidadores, aí tem algumas dificuldades para lidar com a criança e para, né, o estabelecimento dessa rotina do próprio adulto. Então, a criança está numa ressonância energética com esse adulto, com esse cuidador. Então, as crianças, elas não estão ali sozinhas com os sintomas delas, né? Elas estão captando algo que é mesmo dos pais, do sistema familiar. Não tem jeito, né? A gente é fruto do meio mesmo, não tem... Lembrando que até os bichinhos de estimação, eles realmente somatizam os donos. É verdade, acontece. Então, assim, quando você vai tratar, fazer algum tratamento, né, holístico com um bichinho, você automaticamente tem que tratar o dono. Porque ele só tá sendo ali tipo, olha o que tá acontecendo com você, que eu estou manifestando. Uma das formas de adoecimento, quando eu disse, né, eu sigo você ou eu no seu lugar, a criança, muitas das vezes, ela sofre no lugar dos pais. Então, pais estressados, pais que não estão dando conta, às vezes, de lidar com a doença, com o desemprego, com questões, né, do dia a dia, a criança capta isso e envolve, eu né? no seu lugar. Então, papai, mamãe, eu sofro por você, eu faço isso por você. Então, esse campo de energia que existe dentro do sistema familiar, ele é captado pelas crianças, né, de uma forma geral. Então, os filhos estão conectados com os pais em tudo, no estresse, né, nos sintomas de doença, nas dificuldades familiares. Não só as crianças, mas todos nós, né? Fazemos parte, né? Porque a gente é uma rede. Então, se eu puxo aqui, o outro lá vem também, Puxa de né? lá e aí vira um cabo de guerra. E aí a necessidade da gente estar com consciência para não estar intensificando a tensão do sistema. Né? Então, o sistema está tenso, eu preciso sofrer o suficiente para tomar uma atitude e falar, não, eu posso fazer diferente. Então, a terapia ajuda muito nisso. Quer dizer, isso que de mal está me acontecendo, de bom eu posso fazer com isso? Porque é a única coisa que nós temos para fazer, né? Transformar. Valmira, pode acontecer o contrário, dos pais sofrerem pelos filhos? Deles pegarem e somatizarem coisas que seriam dos filhos e os pais sofrerem isso? Isso, acho que a Marilda até pode falar melhor disso. Eles já fazem isso, todo pai e mãe sofre pelo sofrimento dos filhos, né? Isso de uma forma geral. É natural. Natural. Mas a lealdade dos filhos em relação aos pais, eu acredito, dentro do olhar sistêmico, ser maior. Os filhos estão, às vezes, olhando muito mais para o sofrimento dos pais e isso pegando para si esses sintomas, né, adoecendo, querendo ir no lugar, quando, por exemplo, um pai e uma mãe estão numa doença terminal, muitas crianças adoecem como forma de dizer, eu no seu lugar, antes eu do que você, papai, antes eu do que você, mamãe. E na psicologia a gente tem muitos casos disso, né? De crianças que se sacrificam muito pelos pais. Então, esses tempos atrás eu atendi um menininho que começa a querer, pede para a mãe fazer geladinho para ele vender na escola, né?
E aí, o menino pequeno, 5, 6 anos. E aí a mãe pergunta, mas como? Por quê? Ah, porque papai está precisando de dinheiro. Entendeu? Então, assim, uma criança de 5 anos, ela não tem que se preocupar com isso. Ela tinha que ser blindada nesses problemas, né? E a gente, quando está em situações de sofrimento, a gente não consegue ser pai verdadeiramente. A gente está no nosso sofrimento. Então, a gente é ser humano, não tem como, né? Mas, de uma certa forma, muitas vezes nós não poupamos nossas crianças. E deveria, né? Né? Eu sou o adulto, a criança é a criança, né? E a gente vê muito isso, né? Que a gente chama de filhos parentais. Filhos muito pequenos cuidando dos pais. Tem aqueles pais meio louquinhos, que os meninos que precisam estar regulando o horário de pai chegar. Às vezes o pai chega alcoolizado em casa, é um menino que bota no chuveiro frio, que tira a roupa. Isso acontece. É verdade, acontece. Olha, gente, chegando ao fim de mais uma edição, o papo é tão gostoso e o que é bom dura pouco, né? Mas estava bom demais. A gente volta amanhã com esse bate-papo aqui com as mulheres em pauta na área da saúde, com as meninas da clínica SGB Saúde, que fica ali na Avenida Dom Prudêncio, bairro Jundiaí, pertinho da Igreja São Francisco. Cíntia, Marilda, Valmira, Júlia, Priscila, obrigada, meninas, e até amanhã. Até amanhã. Obrigada pela audiência qualificada e conto com ela, viu, gente? Amanhã. Até logo. Mulheres em Pauta.